1 Reis 18, versículo 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois, o que, igreja? Pensamentos. Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada ali o que? Respondeu. Meu irmão, se Deus é Deus, segue Ele. Se Deus é Baal, segue Ele. Mas saiba que o verdadeiro Deus sempre será o que? O Deus de resposta. Aquele que verdadeiramente pode o que? Te responder, igreja. Talvez você tenha olhado pessoas, homens, líderes, talvez olhado para estátuas, igrejas, ministérios, achando que aquilo é Deus. Se você acha que é Deus, segue. Só que a resposta não virá. A resposta certa sempre virá de quem? De Deus. E é por isso que Elias disse isso. Até quanto vai ficar cocheando entre dois pensamentos? Esse é Deus, esse não é Deus. Esse é de Deus, esse não é de Deus. Agora esse é de Deus, agora esse não é mais. Agora ali está acontecendo, hein? Ali está tendo a resposta. Até quando você vai ficar nessa loucura sua? Até quando você vai ficar cocheando em dois pensamentos? É o que Elias estava falando para aquele povo. E então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 o quê? Homens. Deixe-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, ponha sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei o que? Fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta o que? Palavra. É bom isso. Isso vai ser bom o que? Para saber quem verdadeiramente é Deus. Então entenda, Elias pegou e falou: cada um pega um novilho, vamos colocar lá em cima, só que a gente não vai meter fogo não, nós vamos fazer tudo certinho para o holocausto, vamos picotar, vamos cortar, vamos colocar em pedaços, só que o fogo vai ser a resposta do verdadeiro que? Deus. Ou seja, a resposta é algo que é impossível. A resposta é algo que você não pode o que? Fazer. A resposta de Deus é quando você não pode fazer. Quando você não pode, Deus o que? Faz. E ali era esse desafio. Nós vamos apenas clamar, e o que responder vai descer o que? Fogo. Nós vamos clamar, cada um ao seu Deus, e quem for Deus de verdade vai responder com fogo. Quem está entendendo até aqui? Amém? E disseram: então essa palavra é boa, vai ser bom. Concordaram com isso. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhe para vós um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque o que? Sois muitos. Eles eram quantos? 450. Ali, meu irmão, para pegar um novilho e picotar, meu Deus, é rapidinho, pronto, já estava tudo pronto. Preparai o primeiro, porque sois muitos.
e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de quem? De Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que o quê? Que respondesse. E manquejando, se movimentando ao redor do altar que tinham feito. Ou seja, meu irmão, eles estavam clamando um Deus que não que respondia. Começou a aparecer aí de manquejando: responde, Baal! Responde, Baal! Baal! Clamando resposta de quem não é Deus. Começaram a manquejar em volta do altar que eles tinham feito. E ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clama em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja o quê? Meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertar. Então clama mais alto, grita aí: Baal! E pulando em volta do altar, aquele rolo danado. E eles clamavam em alta voz, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu o quê? Costume, até o quê? Derramarem sangue. Meu irmão, para ter a resposta de Baal, eles estavam como de costume, até o quê? Se machucando, se ferindo com faca, lancetas, se cortando e pulando. Baal! Eles estavam se ferindo, eles estavam derramando sangue, eles estavam se machucando, se ferindo, para ter resposta de um Deus que não pode o quê? Responder. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem o que? Resposta, nem atenção o que, igreja? Algum. Talvez você tenha se sacrificado, se ferido, machucando a você mesmo, esperando resposta de quem não te dá o que? Atenção. Resposta de quem nem te conhece, resposta de quem não pode fazer nada por você, procurando resposta de quem não ouve a sua voz, porque não pode ouvir. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Olha que interessante. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Por que o altar do Senhor estava em ruínas? Porque eles abandonaram o altar de Deus para servir a outros deuses. Abandonaram a Deus para servir a Baal. Abandonaram a Deus para construir as suas estátuas, os seus deuses. Tem gente que abandona Deus para servir homens, sabia? Tem gente que abandona Deus para servir estátuas. Tem gente que abandona Deus para servir ao dinheiro. Tem gente que abandona Deus para servir qualquer coisa que para eles acham que tem poder. Tem gente que abandona Deus para servir pastor, tem gente que abandona Deus para servir apóstolo, tem gente que abandona Deus para servir padre, tem gente que abandona Deus para servir bispo, tem gente que abandona Deus, destrói o altar, deixa o altar de Deus em ruína para edificar altar para ministério, igreja, placas, CNPJs.
as pessoas têm destruído o altar de Deus e têm edificado deuses para si mesmo. E por isso Elias, ele edificou novamente o altar de Deus. Talvez o que falta na nossa vida é tirar as maluquices de crente gospel que a gente tem e começar a construir uma vida edificando o altar de Deus, não edificando, idolatrando e exaltando o que? Homens, ou seja, os seus deuses. Tem gente que pode não ter mais uma imagem de escultura dentro de casa, mas tem uma fotinha, um retratozinho do seu deusinho, do seu senhorzinho, e acaba idolatrando da mesma forma. E depois quer criticar quem tem imagem, joga isso fora. Mas você não joga fora o seu deusinho. Idolatra homens, pessoas. E Elias veio para destruir tudo isso. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número do quê? Das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra de quem? Do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Isso convertido para os dias de hoje, isso dá equivalente a 12 litros, tá? Só trazendo para você tirar essa dúvida e essa curiosidade. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre o que? A lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o a terceira vez, e o fizeram. Terceira o quê? Vez. Ele pegou, cortou, colocou lá, falou: pega a água, joga. Não, joga mais, mas a segunda vez, joga mais um pouquinho. Ela falou: ah, não, esse Deus é Deus, joga mais. Joga deixa encharcado. Deixa encharcado. Pode jogar. De maneira que a água corria ao redor do altar e encheu também de água aquele rego que estava ao redor, que foi feito. Isso é a certeza de que Deus é Deus. Ele jogou água, meteu água, papou água, chegou a escorrer. Aqueles lá que acreditavam que tem os seus deusezinhos, os seus ungidinhos, se machucaram, se feriram, ficavam pulando, Baal. Tem pessoas que vivem assim, sabia? Tem gente que corre atrás de homens: pastor, bispo, apóstolo, padre, pai de santo. Sabia que tem gente que faz isso? Enquanto o altar do Senhor está em ruínas. Mas aquele que confia, ele faz o desafio, ele intensifica tudo, porque tem a certeza que Deus vai responder. Quando a pessoa não crê que Deus responde, ela vai atrás de outros deuses. Mas quando a pessoa crê que Deus responde, para ela não importa a dificuldade, o quão difícil parece ser, mas ela crê que a resposta o quê? Vai chegar. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu o que, igreja? Teu o quê? Teu servo.
e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que te fizestes retroceder o coração deles. Então caia fogo do Senhor. Então o quê? Caiu fogo? Caiu fogo de quem? Do Senhor. Isso tudo foi para mostrar que ele era ungido do Senhor, não é? Para mostrar que ele era o top, né? Ele fez tudo aquilo ali, é porque o que eu falar Deus vai fazer. Foi isso? Não, ele falou, porque eu sou teu servo, Senhor. Eu só estou aqui fazendo o que o Senhor já me instruiu. Eu só estou fazendo aquilo que o Senhor já me deu como direção. Ele diz, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Ou seja, tirar o coração desses deusezinhos, tirar o coração daquilo que ele acha que é o top, que é o que faz e acontece, e o que? Voltar para quem? Para ele. Voltar o coração para ele. Porque ele diz que o Senhor, que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas, é o que está dizendo no finalzinho do 36. Aquilo que ele estava fazendo já era o que, igreja? Direção de Deus. Quando você faz algo que você sabe que é resposta e direção de Deus, não vai te dar o que? Medo de fazer. Não vai te dar medo de fazer. Não vai te dar medo de enfrentar, não vai te dar medo de ir para cima. Quando talvez você tenha algo no seu coração, mas você tem medo de fazer, é porque você não tem a certeza que Deus mandou você fazer. Mas quando Deus te dá uma direção, faz isso, e você mete a cara e fala, eu vou mesmo. É isso que muda a tua vida. Sabe o porquê que muitas das vezes, muitos cristãos não têm um empenho e a dedicação? Sabe por quê? Porque infelizmente ao invés de estar servindo ao altar de Deus, está servindo a homens. E quando você serve a homens, você se coloca talvez, supostamente diante de Deus, mas tem dúvida se vai o que? Acontecer. Talvez está na igreja pensando, ai, será se hoje eu saio com o meu milagre? Ai, será se fulano tocar a mãozinha na minha cabeça vai mudar? Ai, será se fulano falar isso para mim vai acontecer? Ai, será se eu fizer isso vai mudar? Ai, será? Porque vive uma vida de será. Porque a única coisa que tem é o homem, e a resposta de homem como referência. Mas quando você tem Deus como aquele que tem a resposta certa para você, você não tem dúvida. E se preciso for, você intensifica, mete água. Porque eu creio que ele vai o quê? Responder. Ah, o mal se levantou, deixa o pau quebrar, porque Deus vai responder e você vai ver. Ah, eu estou começando na igreja, mas parece que o negócio está ficando mais feio. Aleluia, porque eles terão que ver. Porque quando parece que está mais difícil, maior vai ser a glória de Deus na sua vida. E isso é claro, para quem edifica o altar de Deus. Para quem edifica o altar de homens ou de Baal, meu irmão, você só vai se sacrificar, se furar, se cortar, vai fazer a dança da chuva e não vai virar coisa nenhuma. E é por isso que talvez tantas pessoas estão há tanto tempo esperando uma resposta e não é respondido. Por quê? Porque ele não ouve, não dá o que? Atenção. Talvez quando você está lá na sua casa, lembra, pensa aí no momento de 6 horas da manhã, quando você está lá orando, a gente está orando junto, eu estou ouvindo a sua oração? Eu sei que você precisa, eu sei, faço nem ideia, meu irmão, mas tem alguém que está com você? Quem? Deus. É por isso que você ora a quem? A Deus. Quando você está lá orando, tem apóstolo ouvindo? Tem bispo que você gosta ouvindo? Hã? Está ouvindo? E talvez você está orando e está achando que eles estão ouvindo. Mas é para quem que você tem que edificar o seu altar? É para quem? Para aquele que verdadeiramente te ouve e te responde a qualquer momento, igreja. Você tem que ter essa certeza, você tem que entender que você tem um Deus que quando você clamar, Ele te responde. Você pode pedir a minha ajuda, a ajuda da missionária, ore por mim, a gente ora, você se abre. Mas tem aquele que tem, você tem acesso direto, você tem um livre acesso a Ele.
para clamar e pedir, e Ele o que? Te responder. Só que as pessoas querem criar intermediários. Para quê? Se você tem acesso a Ele, para quê? Então, no 38, né? Então caiu fogo do Senhor. O fogo não saiu de Elias, o fogo não saiu do profeta, o fogo não saiu da mão de ninguém, o fogo não saiu de nada disso. O fogo caiu de quem? Do Senhor. A resposta saiu do Senhor e consumiu o que? O holocausto e a lenha. E o que? As pedras, consumiu a terra e ainda lambeu a água que estava na onde? No rego, igreja. Pode glorificar. A resposta de Deus vai muito além do que você pensa. Se você veio ontem, você sabe que ontem foi dito que Deus falou: eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, o que eu penso é muito mais alto. Quer ver como? Elias mandou: mete água 3 vezes aí que você vai ver, você não vai pegar fogo. Meu irmão, Deus fez coisa a mais, comeu até as pedras, o fogo derreteu até as pedras, a terra, tudo que tinha, a água ainda fez assim. Deus fez muito mais, respondeu com muito mais do que aquilo que Elias o que? Pensou que ia fazer. Essa é a vida de quem crê em Deus. Deus sempre vai responder com algo muito maior do que você pensa. Talvez você está se contentando com a resposta que você pede. Eu quero unir todos esses dias nessa pregação. Ontem, foi o do coxo lá. O do coxo foi sexta? Foi sexta. A resposta que ele queria era o quê? Esmola. E ele estava recebendo o quê? Esmola. A esmola, a resposta que ele queria mudou ele, a situação dele? Mudou a vida dele? Manteve ele da mesma forma. Mas quando Pedro e João deu a resposta, porque eles não falou: levante e anda, porque aqui tem poder. Não, eles falou: em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, anda. Meu irmão, a resposta não foi uma miserinha, aquilo que não tem valor, não. A resposta fez ele saltar e entrar no templo glorificando a Deus. Quando a resposta que você quer, ela é só migalhas do mundo. Mas quando você é alguém que vive a resposta de Deus, ela sempre será o quê? Maior do que você pensa ou imagina. Ele falou: mete água, você vai ver que Deus é top mesmo. Rapaz, me deu, lambeu até a pedra, a água, comeu até a terra, comeu tudo. O fogo consumiu tudo. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, consumiu lenha, e pedra, e terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, o que vendo todo o povo caiu de rosto aonde? Em terra, e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Pode glorificar a igreja. É Ele que é Deus, é o Senhor que é Deus. Não é homem, não é imagem, não é estátua, não é fulano, não é beltrano, não é bispo, não é pastor, não é apóstolo, não é nada. O Senhor é Deus, porque o Senhor responde. Fulano Beltrano nem ouve você, fulano Beltrano nem te escuta, fulano Beltrano muitas vezes nem te dá atenção. Fica quieto. Talvez tu quer falar, ainda manda você calar e ficar quieto. Mas tem aquele que está ouvindo sempre a sua voz, e esse é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou.
Elias destruiu todos aqueles que adoravam outros deuses. Elias desafiou outros deuses e teve a resposta de Deus. Elias é tão lindo como ele diz: sou teu servo. Muitas das pessoas perderam o prazer de ser servo de Deus, sabia? As pessoas hoje em dia querem se tornar senhores e não mais o que? Servos. As pessoas só querem hoje inteiro o que? Razão, ao invés de abaixar a cabeça para a autoridade de Deus. Hoje as pessoas já não querem mais ser servos, querem ser senhores. Elias, o camarada que falou: Deus, e aí, manda um fogo aí. Puf, consumiu tudo. Ele se colocou como servo. E nós que não somos nada queremos ser: e aí, Deus, cadê minha bênção? Cadê meu milagre? Fiz meu voto, cumpri hoje, e aí? Tu não é nada, meu irmão. Tu está servindo um altar de Baal, se você está exigindo alguma coisa. Mas quando você se apresenta como servo: Senhor, a glória não é para mim, não é as minhas mãos, mas que seja o Senhor respondendo para retroceder o coração daqueles que adoram outros deuses, para que eles reconheçam que o Senhor é Deus. Porque senão muitos poderiam se converter a quem? A Elias. Hoje tem pessoas que não se converteram a Jesus, a Deus, se converteram a homens. E infelizmente o altar de Deus fica em ruína. O que eu quero que você entenda: você quer a resposta de Deus? Seja servo e honre a Deus. Quer resposta de homem? Exalta o homem que você ama aí, que você gosta, que você tem como referência de vida. Só que não pense que vai ter resposta de Deus. O que vai acontecer é só você o quê? Se ferir, se magoar. Quantas vezes você se entristece com pessoas que você tem como exemplo e referência? O homem te decepciona, ministério te decepciona, homens são falhos e nos decepcionam. Agora eu quero saber que dia que Deus te decepcionou você. Talvez igreja, ministérios, líderes te decepcionam, mas Deus nunca vai te decepcionar, porque assim como Ele disse, Ele não é filho do homem para que minta, e Ele não se arrepende, e até que a palavra dEle não se cumpra, até que a palavra dEle não se cumpra, ela não o quê? Ela não volta. Se você é bom na Bíblia, eu quero encerrar aí com o que foi dito ontem, Isaías 55, 8, para encerrar, para a gente participar da Santa Ceia. Pastor, é meio complicado encontrar aqui, fique em paz, não precisa abrir não. Mas eu quero que você entenda o que é a resposta de Deus. Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos o quê? Pensamentos. Ou seja, a minha resposta é muito maior, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem o quê? A terra e a fecunde, e façam brotar, para dar o quê? Semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra, assim será a resposta que sair da minha boca, não voltará para mim o que? Vazia, mas fará o que me apraz. A resposta de Deus faz a tua vontade? Não, faz a vontade dEle, a vontade que apraz a Ele. A resposta que Deus mandou com fogo foi para satisfazer o desejo de Elias? Foi para satisfazer o próprio desejo de Deus, para mostrar que o pensamento e o que Ele quer é muito o que? Maior, para
fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a designei. Ele vai prosperar, ele vai fazer aquilo que ele já o quê? Designou. Aquele fogo já estava designado para comer lenha com pedra e tudo. O que Deus tem para a sua vida já está o quê? Designado. E ninguém pode impedir o agir de Deus. O que Deus tem designado para você já está designado, meu irmão. E não precisa de homem, de fulano e de beltrano. O que precisa é você acreditar que a resposta vem dele. Porque ele vai fazer muito mais do que você imagina. Amém, igreja? Quem entendeu isso? Então pode glorificar bem forte essa palavra, em nome de Jesus.